Shalom, boa noite. Estamos aqui mais uma quinta-feira, para a nossa aula semanal. Eu acabei de fazer um history e nele eu falei que hoje, eu não vou falar do hebraico em si, mas eu hoje quero mostrar para vocês como que o conhecimento da língua, e do contexto em que Deus revelou a Escritura, como que isso transforma completamente a nossa maneira de ler a Bíblia, a nossa leitura da Bíblia. Eu vou dar para vocês alguns exemplos, vou mostrar algumas situações que são melhor explicadas, mais profundas, quando a gente conhece um pouco, pelo menos, de hebraico. Tá? E o que eu vou dizer aqui hoje, claro que se você tem, nem que seja um pouquinho de conhecimento, você consegue, fazer, mas é só para você ter uma ideia da profundidade que a gente pode alcançar com o se debruçar verdadeiramente nas Escrituras. Primeiramente, eu quero cumprimentar vocês, com a Shalom, com a paz perfeita de Yeshua, Jesus o Cristo, aquela que excede todo entendimento, aquela que é a plenitude, que é inteireza em todas as áreas da nossa vida. E eu quero, sim, desejar que essa Shalom alcance o trabalho de vocês, o ministério de vocês, a casa de vocês, a saúde de vocês, enfim, todas as áreas da vida de vocês. Eu costumo exemplificar essa Shalom, meus queridos e queridas, como, é, assim, é uma comparação, uma analogia. Espelho em casa. Quando quebra um espelho, quando ele cai, ele espatifa de um modo que é muito difícil juntar todos os caquinhos. Tempos depois, você ainda consegue achar um caquinho aí de qualquer parte, né? Pois é, agora imagina que essa paz que Yeshua deixou para nós, ela é o quê? Ela é uma liga, como se fosse uma cola que une todos, todos os pedacinhos, desse espelho, e ele volta a ser, inteiro, completo, coeso. É isso que Jesus, Yeshua Cristo, faz na nossa vida. Traz para nós a inteireza, isso é vida, e vida em abundância, não é verdade? Então, assim, o que eu posso desejar de melhor para vocês é essa Shalom, a Shalom, do Senhor, ok? Muito bem. Como eu disse, no início, hoje, o nosso tema é como o hebraico transforma nossa leitura da Bíblia, tá? Para quem está entrando no Instagram agora e não me conhece ainda, eu sou a professora Beth Alves Pinto, né? Eu sou professora de hebraico e cultura bíblica, já dei várias outras matérias, já ensinei várias outras matérias, mas nos últimos anos tenho estudado e tenho me dedicado, ao hebraico e à cultura bíblica, ou seja, ao contexto das escrituras. Muito bem. E, num primeiro momento, a gente precisa também entender, dentro das nossas comunidades, normalmente, a dificuldade das pessoas para entender o Antigo Testamento. É, Você, muitas vezes, na minha comunidade, eu via, a pessoa perguntava assim, mas é difícil, eu não entendo, tem umas expressões, não consigo, tem umas coisas esquisitas, assim, então, né, é, existe verdadeiramente uma dificuldade não só com o Antigo Testamento, mas com todo o texto bíblico. Por quê, gente? Com o Antigo Testamento,
nós temos uma distância, né? Ou seja, todo o nosso problema é a distância do texto. E a primeira distância, né, é a distância histórica. São 3.500 anos, mais ou menos. Então, assim, é muito tempo. É muito tempo. E é claro que foi escrito numa época que tudo era muito diferente, não é? É claro. E nós, para entender um pouco, devemos estudar um pouco de história. É verdade, estudar um pouco de história, mergulhar na história e se colocar, né, naquele tempo, tentar visualizar o texto, os personagens, o que eles vestiam, o que eles faziam naquela época. É o que a gente chama de contexto. Né? Além disso, o Antigo Testamento, ele contém uma variedade de estilos literários, de gêneros literários, como narrativa, prosa, poesia, profecia, instrução, né, leis. E aí o que acontece? Muitos de nós, né, não lê aquele texto de acordo com o gênero literário em que ele foi escrito. Por exemplo, uma narrativa, ela pode, né, quando conta uma história, por exemplo, ela pode servir de exemplo para nós, para mim, para você, para nós. Mas uma narrativa bíblica, ela não pode ser doutrina, porque, gente, ela é uma narrativa, entendem? Tá? Que é o mesmo caso, por exemplo, de poesia. Tem a sua função, né? O livro de Salmos tem a sua função, e é poesia. Então, a gente precisa entender bastante isso, tá? E para isso, precisa aprender, né, os gêneros literários. A gente, quando estuda português, a gente não aprende os gêneros literários? Pois é, então é a mesma coisa, tá? E cada gênero requer um tipo de leitura e um tipo de interpretação. Cada um é diferente do outro, ok? Muito bem. E aí a gente tem uma língua diferente, tá? Nós, ocidentais, temos um pouco de pavor das línguas orientais, né? É, quando fala que é japonês, mandarim, árabe, etc., farsi, já fica todo mundo assim, né? E o hebraico, né? O hebraico é uma língua, né, primitiva, é uma língua antiga, muito antiga. Né? Ela originou tantas outras línguas. Então, a linguagem, hoje, a nossa linguagem, tá? A linguagem culta, por exemplo, ela não consegue muito, a linguagem culta da Bíblia, ela não consegue muito traduzir muitas expressões, né? Tem diferenças culturais, tem situações em que a gente não consegue expressar todo o conceito que está sendo relatado ali no texto, em hebraico, tá? E por isso, às vezes, parece que, né, que falta mesmo alguma coisa. Tá? E como era um outro tempo, é claro que era uma cultura completamente diferente. As casas, que a gente chama de casa, né, eram diferentes. As roupas eram diferentes, as pessoas eram diferentes, tá? O pensamento era diferente. Ou seja, a relação até com o próprio Deus era diferente. Tá? A gente tem uma série de diferenças. É o que a gente chama de contexto histórico e cultural, muito diferente do nosso. Né? E quanto menos a gente conhece história, conhece o Oriente Médio, mais a dificuldade de entender, de compreender os eventos e os personagens bíblicos. A verdade é essa. Tá? Costumes muito diferentes. Tá? E a forma de pensar? A forma de pensar. Ontem, anteontem,
na, na, na aula, numa turma de hebraico, né, uma aluna me dizia, mas professora, eu não consigo entender a ordem que eles colocam as palavras no texto. É muito diferente. Por quê? Porque nós, na língua portuguesa, a gente tem uma estrutura, né? A gente tem uma estrutura, né, de sujeito, predicado, da ordem das palavras, tá? E no hebraico, não. E essa forma deles, né, que é da escrita, ela se reflete onde? Na mente. Eles conseguem entender, né? Não tem muita preposição, não tem muito advérbio, não tem. E, né, e se entende. E a outra questão é o modo de ser, ou seja, o pensamento hebraico é muito diferente. Ele é ordenado, coordenado de acordo com a Torá. E nós não fomos criados, né? Ou seja, inculcando esse pensamento, conceitos, né, morais, como a justiça de Deus, o sofrimento humano, a guerra, ah, para nós não tem coisas que são inadmissíveis, né? Que não devia existir, e ali a guerra era uma necessidade, por exemplo. Então, a gente tem, né, sim, dificuldade. A nossa visão moderna, né, de ética e justiça dificulta muito, né, a leitura de algumas passagens, porque nós temos um romanticismo muito grande, né, da nossa cultura. A nossa cultura, ela vem de uma cultura medieval, da europeia, né, e Portugal. Então, a gente tem isso arraigado na nossa cultura. Então, a gente precisa, muitas vezes, se desvencilhar um pouco dela para poder seguir avante, né? E, e é necessário fazer isso. Além disso, né, o Antigo Testamento ele não segue uma ordem cronológica, e aí dificulta um pouco, por quê? Os acontecimentos bíblicos, eles têm uma ordem cronológica. O plano de Deus, ele tem uma ordem cronológica, tá? Quando você lê a Bíblia como um todo, você visualiza como um guarda-chuva, ele tem um plano, tá? Mas, por exemplo, tem livros que não estão nessa ordem, textos que não estão nessa ordem. Então, por exemplo, né, você vê, por exemplo, os escritos, né, Samuel, Crônicas, Reis, né, de uma parte, e os profetas de outra. E aí, quando você lê profetas isolado, você não consegue entender verdadeiramente aquela profecia. Por quê? Porque ela não está contextualizada. E para ela estar contextualizada, você precisa saber o quê? Você precisa saber para quem o profeta estava profetizando. Se era para Judá, se era para Israel, que época era, que rei era. Então, quando a gente vai lendo a Bíblia, e quando a gente começa a ler crônicas, por exemplo, 1 Samuel, né? Depois de 1 Samuel, 2 Samuel, a gente tem que começar a ler os profetas junto. Por quê? Porque a gente vai ler o profeta que profetizou para aquele tempo. E aí pareia tudo, que a gente entende o que ele estava falando. Porque sem isso, meus queridos e queridas, é fora de contexto. Tá? Não tem muito. Tá? Eu costumo brincar que nós, né, viventes e falantes, né, de língua portuguesa, o nosso pensamento brasileiro do século XXI, o que que acontece, né? Gente, né? Jesus, Yeshua, só ele, primeiro século, né? Ele não morava num apartamento de 3 quartos, sala, cozinha, né? Nem usava jeans e camiseta. A cada época, a cada época, um modo de ser, um modo de pensar. Os autores bíblicos, né, têm pensamentos diferentes, modos diferentes de escrita, né? E a gente precisa entender isso também, tá?
Então, primeiro, essa dificuldade de leitura. Tem um segundo ponto, né, que o hebraico ele não é só apenas um idioma, né? A língua hebraica ela é a expressão do próprio Deus. Mas pensa comigo, tá? Pensa só comigo, tá? Estamos lá, desculpa, estamos lá em Gênesis. E aí, lá em Gênesis, começa, né, o primeiro versículo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas, e depois vem, né, a criação. E assim, e Deus disse, e assim foi feito. Muito bem. A escolha de Deus foi a criar por meio do quê? Da voz, da fala, da palavra. Então, tudo foi criado pela palavra, ok? E essa sonoridade, esse som, né, que Deus emitia, que palavra era? Que palavra é essa que ele ensinou para Adão, para Eva, que eles saíram, né, do jardim falando, porque eles conversavam, eles ensinaram essa palavra para os filhos, e esses filhos ensinaram para os seus filhos, e foi assim de geração em geração. Olha só, nós em casa, nós aprendemos muitas vezes, né, a falar até antes de caminhar algumas palavras, tá? Nossa alfabetização, ela é primeiro fonética, ou seja, a gente escuta. Muitas vezes, nós aprendemos idiomas em viagem, né, sem saber escrever, só de ouvir e falar. Não é verdade? Não era assim quando a gente era criança? Aí depois a gente vai para a escola, vai aprender o alfabeto, vai ser alfabetizado, letramento, e vai aprender a ler e tudo mais, não é verdade? Ok. Aí depois a gente vai passar lá na terceira série do fundamental a entender os textos. É assim. Então, o que que acontece? Tá? O primeiro vem o falar. Né? Então, esse som, ele foi, né, ele usado por uma construção, ou seja, um poder. O hebraico é como se fosse blocos da criação, sabe, gente? Então, lidar com o hebraico é lidar com o que Deus usou para criar, com a palavra. Vocês entendem isso? Da seriedade que é lidar com a palavra de Deus, né? No hebraico, no texto original, né? Porque depois, a escolha de Deus, né? O grego koiné se tornou, na época de Jesus, a língua, né? A língua que era falada e todos conheciam, como se fosse o inglês hoje. E o grego koiné, ele existiu de 300 antes de Cristo a 300 depois de Cristo. Praticamente ele existiu para popularizar o evangelho, para o crescimento do evangelho. Agora pensa, né? Judeus com a mentalidade judaica, né? Um pensamento judaico, escrevendo em grego. É, sim. Ou seja, o texto em grego transmite ou tenta transmitir os princípios, né, da Torá. E isso é muito interessante, porque para entender bem o texto em grego, também precisa saber o hebraico. É melhor para ter uma ideia, né? Então, assim, o hebraico tem uma origem muito forte, muito forte. E ele, né, foi também, ali depois da Torre de Babel, da confusão de línguas, a língua que continuou sendo, né, a língua pelo qual Deus falava com o povo, e o povo de Israel trouxe, né,
carregou essa bandeira da sonoridade do hebraico. Muito bem. Agora, a gente tem, dentro do hebraico, as palavras, né? Como no português a gente tem as palavras. E, na verdade, cada palavra, porque são poucas, não são tantas, é um idioma de poucas palavras, cada palavra ela é um mundo de ideias, de conceitos, de cultura e da própria teologia. Tá? Por exemplo, quando a gente fala né, o verbo, né, o yatzar, yatzar, yatzar. Yatzar é o verbo usado em Gênesis 2:7, ok? E o Senhor formou, yatzar, formou o homem do pó da terra, ok? Yatzar é o verbo que está ali traduzido por formou. Mas ele não significa só formou, formou, criar, moldar, tá? E ele se repete, né, em Jeremias também, lá no capítulo 1. Antes que te formasse no ventre, formasse Yatzar, eu te conheci. Carrega um outro sentido que não é o mesmo de Gênesis. Tá? E aí a gente ainda, né, se depara com Jeremias, do 18, de 2 a 6, quando a gente tem a ideia do olheiro, né? Quando Deus manda Jeremias descer à casa do olheiro, né? E o verbo yatzar aparece no contexto da ação do olheiro que cria, que forma, que molda o vaso. Mas ele não só molda o vaso, não é verdade? Ah? Jeremias 18:4 diz assim: o vaso que o oleiro formava, Yatzar formava, de barro, estragou na mão dele. E ele tornou a formar, Yatzar de novo, outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos. Ou seja, o oleiro trabalha o barro, né? Não ficou bom, ele trabalha o vaso de novo, né? Me lembro, né? É, quebra-me de novo, né? E como olheiro, quebra-me de novo e faz de mim um vaso novo, não é? A música não é assim? Pois é. Então, né, é o texto que estabelece uma metáfora que nós usamos muito: Deus é o olheiro, Israel e cada um de nós é o barro. Então, e assar, se você for olhar, tem, né, uma série de conceitos que são muito profundos, né? O verbo, na verdade, pode explicar moldar, formar, esculpir, dar forma com intenção, trabalhar com as mãos, tá? É um verbo de forma artesanal, mas que fala de alguma coisa muito íntima, muito íntima. Sim, manual mesmo, íntimo e manual. No hebraico, yatzar carrega, sim, a ideia de pressão, porque para moldar, né? Mas com intenção, sabe? Com intenção. Olha, o olheiro, ele não só toca o barro, ele impõe forma, ele corrige, ele refaz, ele recomeça. São conceitos muito, muito, muito profundos, tá? Mas muito profundos. E numa palavra só, que aparece uma montanha de vezes dentro do texto bíblico, e cada hora de um modo diferente, entende? Tá? Uma outra palavra, né, que essa semana, né, também me chamou muito a atenção, né, é a palavra Nahalá.
Nahalá, herança. E herança não é patrimônio, não é dinheiro, né? Herança na mente, né, hebraica é muito mais a ver com a porção dada por Deus. A porção dada por Deus. Tá? Então, herança tem muito a ver com identidade, com caráter. Pensa. E isso, gente, é muito importante, porque em cada palavra a gente vai ter um mundo de conceitos. E, para você ter uma ideia, né, como que funciona, olha só, existe um universo no texto bíblico que muitas vezes a gente não enxerga se a gente não faz esses estudos. Não enxerga. Olha só como é que um texto, né, ele muda completamente. Tá? Vamos lá de Jeremias 1. Jeremias 1, tá? A amendoeira, em Jeremias 1, tá? Aparece no verso 11. E o termo, né, é um jogo de palavras. É um jogo de palavras que tem significado linguístico, mas tem muito mais significado espiritual, tá? Que é a palavra shaked. Shaked, tá? Jeremias 1:11 diz assim: O que vês, Jeremias? O que vês, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. Amendoeira, shaked. Shaked. Shaked se escreve com a letra Shin, com a letra Kuf e com a letra Dalet. Três letras. Três letras, no hebraico se chama raiz. Então, a raiz é um Shin, um Kuf e um Dalet. Três letras. Guarda aí. Depois, né, esse termo hebraico, esse termo é usado de novo, ou seja, Shaked significa amendoeira, mas o sentido do texto está no jogo linguístico que Deus faz no verso seguinte. Jeremias 1:12, né, diz assim: Porque eu estou vigiando sobre a minha palavra para cumpri-la. Eu estou vigiando, shoked, shoked, shin, kuf e dalet. A raiz é a mesma. A raiz é a mesma, igualzinha. Muda o som vocálico. Em Jeremias, aí tem outras versões. Diz assim, por exemplo: Diz-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Tem outra versão que diz assim: E o Senhor me disse, viste corretamente, pois estou alerta para cumprir minha palavra. Ok? Então, Bíblias diferentes vão trazer, né, termos diferentes, mas o hebraico ele cria um paralelismo sonoro. Shaked, amendoeira. Shoked, vigilante, atento, desperto. Mas o que tem a ver amendoeira com vigilante, atento, desperto? Olha só, né? A amendoeira é a primeira árvore a florescer em Israel. Ainda no frio, ainda não chegou inverno, não chegou ainda primavera e ela floresce. Quando parece que está tudo ainda adormecido, tudo ainda assim adormecido. E aí ela floresce. Aí ela floresce. Por isso, gente, a amendoeira em Israel, né,
é muito querida e ela tem sentido de prontidão, vigilância, despertar, cumprimento rápido das coisas, promessa que não dorme. Entendem? É assim. E aí, por que que Deus mostra a amendoeira para Jeremias? Porque ele está dizendo assim: assim como a amendoeira desperta antes de todas as outras árvores, eu desperto antes de todas as outras coisas. Minha palavra floresce cedo, eu estou atento, eu velo, eu cumpro. É uma metáfora de vigilância de Deus, né? E de cumprimento profético. E isso, gente, isso é muito importante. Agora, né? O hebraico, ele revela um jogo de palavras que não existe na tradução. A amendoeira mostra que Deus cumpre cedo, antes do esperado. A imagem conota vocação, despertar, intimidade com Deus. Tá? É uma metáfora de início, de floração, de novo ciclo. Exatamente, né? Exatamente essas viradas da vida da gente. Tá? Então, a gente pode usar, por exemplo, né? Assim como a amendoeira floresce, né? Esse mês, né? Eu estou vivendo uma virada na minha vida. É o mês do meu aniversário, é meu ano novo. Então, é como se agora, para mim, a amendoeira está florescendo, despertando para tantas coisas que eu quero, que eu desejo, que eu coloco nas mãos de Deus para o meu próximo ano. Entendem? Para o meu próximo ano, né? Para os meus 65, que é o próximo. Entende? Então, isso é importante, tá? A última questão, outra questão é que, gente, o hebraico responde perguntas que muitas vezes, infelizmente, a tradução não consegue, porque o tradutor, ele, no meio de tantos conceitos, né, de tanta amplitude, ele tem que escolher uma palavra, para poder alinhar todo aquele conceito. Então, quando de uma quantidade de palavras assim que tem um mar de conhecimento, você tem que escolher uma, né? Aí fica complicado, né? E, por exemplo, a palavra recebe. Recebe é muito traduzida por misericórdia, não é verdade? Ah, mas é amor, misericórdia, graça, bondade, lealdade, aliança, é tudo isso junto, né? Nenhuma tradução consegue ter uma palavra para isso tudo, sabe? E tem, né, versos onde já aparece recebe, e cada verso às vezes aparece com um significado diferente, tá? Por exemplo, Gênesis 19:19. Tu aumentaste a tua recebe para comigo, tu aumentaste a tua graça para comigo. Tá? Gênesis 20:13. Tu é o recebe que Tu é o recebe que me farás. Tu és a graça. Este é o recebe que me farás, né? Esta é a graça. Quando chega lá em Gênesis 21:20, né? Segundo o recebe que te fiz, segundo a bondade. Depois,
Gênesis 24, 12, 14, 27, 49. Dentro do capítulo 24, verso 12, 14, 27, 49. Né? Recebe repetido na oração do servo de Abraão, né? Tantas vezes com o significado de bondade, benignidade, benevolência, nesse sentido, mais ligado à bondade. E Gênesis 32, 10, né, diz assim: sou indigno de todas as tuas recedim. Recedim é o plural de recebe. Né? Então, misericórdias. Né? Gênesis 39, 21, Deus recebe a José na prisão. Deus concede misericórdia. Tá? Êxodo 26 já é diferente. Passo, recebe a milhares. Tá? Passo, recebe ali é amor leal. Êxodo 26. Tá? E aí, vai para Josué, Ruth, onde vai ter benignidade, benefício, misericórdia, bondade, amor, aliança. Então, ou seja, gente, da Torá e dos profetas é uma imensidão, tá? São 247 vezes, em formas diversas, e com 3 campos semânticos principais, né? 3 campos semânticos. O primeiro campo semântico é bondade, benevolência, benefício. O segundo campo é no sentido de misericórdia, compaixão, tá? O terceiro é lealdade, amor leal, aliança, que é o sentido mais profundo, né? Esse amor leal, essa lealdade de aliança é o sentido mais profundo de recebe. Tá? E isso todo, vocês podem conferir isso em qualquer léxico, vocês vão achar isso com tranquilidade. Né? O que acontece é que o que a gente precisa evitar, né, o que o hebraico, quando a gente conhece, evita, é interpretação simplificada, ou seja, tá? Tem um dicionário que até a maioria de vocês deve usar muito, mas qual que é a questão? Não é? Tem a Bíblia e você clica na palavrinha, aparece todos os significados em hebraico. Só que ali aparece 10 significados. Mas, na verdade, qual é o significado daquele texto? Qual é o significado naquele texto? Ah, precisa conhecer um pouquinho mais, você já precisa do contexto para a gente entender isso melhor. Tá? E, gente, benefício, o maior benefício do entendimento, do conhecimento, né, da mudança que o hebraico faz na leitura das escrituras, não é aprender vocabulário, não é gramática, não. O maior benefício é conhecer melhor Deus. Depois de tantos e tantos anos estudando hebraico, eu posso dizer que a maior transformação não aconteceu, não foi no meu conhecimento, não. Não foi no meu conhecimento, tá? Foi na minha vida diária, devocional, na minha vida espiritual, sim, com Deus. Quando, né? Hoje eu leio a Bíblia muito mais lentamente do que aquele vapt-vupt de aquele obrigação de ler 3 capítulos por dia. Não. É porque eu faço muito mais perguntas para o texto. Eu me debruço muito mais no texto. Às vezes eu fico uma semana, às vezes, num texto. Né? Faço estudos, né, semanais aí, para achar e tudo mais, mas daquele debruçar verdadeiramente, né, de Deus falar comigo,
eu vejo detalhes que eu sim, me sinto maravilhada com detalhes que, às vezes, me passaram tão despercebidos, né? E isso não tem preço, gente. Não tem preço, né? Muitas vezes, Deus abre na sua graça e misericórdia, pelo Espírito Santo, abre, né, uma verdade assim, na minha frente, que às vezes me impede até de dormir, de tanta alegria, de tanto derramar do Espírito Santo. Gente, o hebraico jamais, ele não substitui, né, o Espírito Santo, mas ele ajuda, age, aqui o Espírito Santo haja, né, com mais profundidade, porque o Espírito Santo age a partir do que conhecemos, ilumina aquilo que conhecemos, né? Ele ajuda a que a gente veja, né, que a gente enxergue aquilo que Deus já inspirou, não é verdade? Então, isso é muito importante, tá? O hebraico, ele não muda a palavra de Deus. Ele muda como eu leio a palavra de Deus. É isso que acontece de verdade. Quando a gente entende melhor, quando a gente compreende melhor as palavras, quando a gente entende melhor, né, o autor de cada livro, isso marca verdadeiramente no nosso estudo da Bíblia. Mas muito, de verdade, de verdade. Tá? E isso, gente, se hoje, em apenas nesse período aqui, com 3 palavras, 4 palavras, né? Tenho certeza que você vai pesquisar, né? E a sua forma, às vezes, de enxergar esse texto, né, vai mudar. Imagina o que pode acontecer se você começa a estudar as Escrituras da maneira sistemática, conhecendo, né, a língua, a cultura e o contexto. Mas pensa, né? Esse dia 31 de julho é meu aniversário. É um mês muito importante para mim. E eu quero falar para vocês as coisas que são importantes para mim. E para mim é muito importante o zelo pela palavra. É muito importante dizer exatamente o que está escrito, sem me desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, sem fábula e sem fantasia. É muito importante. É sim, sim, não, não. Aquilo que passa disso vem do maligno. E isso, né, eu não abro mão. E esses dias, agora, daqui para frente, eu quero compartilhar com vocês várias coisas nesse sentido. Vários conhecimentos nesse sentido, ok? E isso eu quero deixar muito claro para vocês, assim, é do mais, né, do mais profundo da minha vida e do que Deus tem falado comigo, tá bom? Então, né, nossa próxima aula vai ser, né, muito especial. Espero que vocês venham, né, e assistam também. Presta atenção, eu vou fazer pequenos vídeos essa semana e na próxima, então prestem atenção, fiquem de olho no history do Instagram, né? No YouTube e tudo mais, porque, né, vão dar uma movimentada assim, de contar umas coisas para vocês, tá bom? E é isso, meus queridos e queridas, né? É, a gente está vendo só a ponta do iceberg, mas tem um mundo ali dentro do mar. A gente precisa mergulhar, tá bem? Tá? O Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, né? Que o Senhor resplandeça a luz dele sobre cada um de vocês e que o Senhor dê a paz a cada um de vocês. É o meu desejo do fundo do meu coração. Tá bem? Né? Tá?
Senhor abençoe e guarde vocês. A gente se vê na mesma, né, Bet Hora e no mesmo Bet Canal na próxima semana, com a graça de Deus. Tá bom? Tá? Deus abençoe. Shalom. Shalom, gente. Tchau. Shalom, meus queridos e queridas. Tchau.